Por que não entendo o idioma alemão? Como entender podcasts em alemão? Como melhorar sua compreensão do alemão falado? Nesse vídeo eu irei responder essa pergunta e você irá melhorar sua compreensão do alemão falado tremendamente. E aí, Fluente, Leroy aqui. Nesse vídeo eu irei te ensinar como melhorar sua compreensão do idioma alemão. Então a primeira dica que eu dou é você entender sobre o assunto. Por quê? Por exemplo, eu não posso ouvir um podcast sobre biologia se eu não sou biólogo. Se eu ouvir um podcast sobre biologia, eu vou ter uma visão leiga do assunto. Agora, se um biólogo ouvir esse mesmo podcast, como o conhecimento dele se encaixa com o assunto, ele vai ter uma percepção e entendimento muito maior do que eu, que sou leiga no assunto. A mesma coisa também pode se estender para diversos outros assuntos. Por exemplo, vocês sabem que eu sou fã da franquia Star Wars. Então, por exemplo, se em um podcast falarem sobre o personagem Quinlan Vos, a pessoa que nunca leu os livros e os quadrinhos do universo expandido do Star Wars não vai entender nada sobre o assunto. Ou seja, uma pessoa que só viu os filmes do Star Wars vai ter um entendimento menor do assunto, porque eu já li os quadrinhos e os livros ao qual conta a história desse personagem. Ou seja, é importante que você tenha um conhecimento sobre o assunto. Assim a sua compreensão vai melhorar drasticamente, pessoal. Ou seja, é importante que você tenha conhecimento sobre o tema do podcast ou do vídeo que você está assistindo em alemão. Você tem que ter o conhecimento. Caso contrário, você não vai entender nada. A segunda dica que eu dou é você tentar gostar dos apresentadores e convidados do podcast. Você tem que pegar uma pessoa como exemplo, modelo, para se seguir. Você pode pegar um apresentador de um podcast a qual você gosta da voz, do ritmo, do jeito que fala, do jeito que ele expressa as ideias. Então eu sugiro que você pegue uma determinada pessoa de um podcast e ouça esse podcast só por causa dessa pessoa, né? Um exemplo que eu posso dar é quando eu aprendi o inglês. Eu ouvia um podcast só porque eu entendia certa pessoa. Eu entendia o apresentador do podcast porque ele falava de maneira lenta e eu conseguia entender o que ele estava falando. Então não importava se eu não entendia o que os outros convidados estavam falando. O importante para mim era entender essa pessoa, essa determinada pessoa. Então eu tinha um foco, tinha um modelo a se seguir. E isso vai te ajudar muito, imensamente no seu aprendizado. Porque a partir que você gosta de determinada pessoa, você vai querer ouvir ela falando por muitos minutos, por muitas horas. Então a sua compreensão do alemão vai aumentar muito. A terceira dica que eu dou é você saber o que vai ser dito no podcast. É importante que você saiba como que é a estrutura do podcast. Então, às vezes você vai ter que ouvir vários episódios de um podcast ou de um vídeo para saber qual que é a estrutura do mesmo. Então, às vezes, por exemplo, um podcast tem a leitura de e-mails no começo. Você já sabe que na leitura de e-mails vai ser de determinado assunto que talvez você não saiba. Talvez eles estejam falando de um episódio anterior, a qual você não ouviu. Talvez eles estejam falando sobre piadas internas, a qual você não sabe, porque você não ouviu todos os episódios desse determinado podcast. Então existem vários fatores que vai fazer com que o seu entendimento do podcast diminua, certo? E isso é completamente normal. Então, em resumo, você tem que entender como que funciona a estrutura do podcast para saber em que parte do podcast você tá. Porque senão você vai ficar perdido nele, você não vai saber o que eles estão falando, certo? Então por isso que eu pessoalmente, por exemplo, eu pego podcasts que vão falar sobre determinado assunto que eu tenho conhecimento. Por exemplo, eu gosto de ver filmes, então eu gosto de ver reviews sobre o filme. Então eu vou lá e procuro um podcast sobre o filme Homem-Aranha 1, certo? Então eu sei o que eles vão falar. Eles vão falar desse filme, eles não vão falar sobre ciência ou biologia ou filosofia ou outras coisas. Eles vão falar sobre esse tema. Então isso é uma boa maneira de você estar focado. A partir do momento que você sabe o que vai ocorrer no podcast, fica melhor para entender o alemão. A terceira dica que eu dou é você ler enquanto ouve. Alguns podcasts disponibilizam a transcrição. Existe um podcast chamado Easy German, que eu vou deixar aí na descrição, que é um podcast que disponibilizou 3 transcrições gratuitas, né? Para você ouvir e ler ao mesmo tempo. Aí, para você acessar as transcrições, você vai ter que ajudar eles no Patreon, certo? Mas esse é um dos podcasts ao qual eu conheço que oferece transcrição, a qual você vai poder ouvir e ler o alemão para melhorar a sua compreensão do idioma falado. A quarta dica que eu dou é você ouvir conteúdos ao qual seja do seu nível. Por exemplo, você não deve ver palestras as quais falam de assuntos totalmente difíceis, caso você for um iniciante. Então, você não pode ver palestras, por exemplo, de ciência, se você ainda é iniciante. Então,
se você for iniciante, eu recomendo que você pegue assuntos simples, né? Coisas simples de consumir. Então, ao invés de você ver um documentário, você tem que assistir coisas fáceis. Por exemplo, você pode assistir Peppa Pig. Você vai aprender muito com Peppa Pig, certo? Por quê? Porque esses desenhos infantis têm uma linguagem muito fácil, então você vai compreender muito mais do conteúdo. É importante que você compreenda o alemão, assim fica muito mais fácil de aprender. Porque quando você pega um conteúdo muito difícil, fica difícil de estar motivado a aprender o alemão. Você tem que pegar um conteúdo que seja no seu level, certo? Um nível adequado. Dê um joinha se gostou no vídeo e veja os meus tutoriais sobre o Anki, provavelmente você vai estar interessado caso você queira melhorar suas configurações no sistema de repetição espaçada. É isso aí, até o próximo vídeo.